Um orçamento e um plano, é óbvio que são os documentos mais importantes de qualquer instituição e particularmente do Governo ou das câmaras municipais, porque são os instrumentos legais que definem aquilo que vai ser, neste caso, o Conselho de São Pedro do Sul daqui a um ano. E se nós avaliarmos o que é que foi este ano que está para terminar, a grande questão que se deve colocar é se o Conselho está melhor ou se está pior relativamente a um ano. E eu, sinceramente, não vejo que o Conselho esteja melhor relativamente à qualidade de vida das pessoas, às oportunidades das pessoas, às condições básicas que permitem que as pessoas, enfim, se fixem, se desenvolvam aqui em termos pessoais ou profissionais. E o que acontece é que daqui a um ano nós temos 50% do mandato deste Executivo terminado. O que se deve colocar em análise é se este 50% do mandato, ou seja, metade do mandato, está expresso neste orçamento e neste plano. E o que nos deve levar a uma reflexão é se efetivamente aquilo que está a ser desenvolvido em termos estratégicos, em termos de matriz para o Conselho, é o melhor, é o mais adequado ou eventualmente haveria outras opções. Aquilo que eu acho é o seguinte, o relatório do orçamento que nos aqui é apresentado tem, enfim, um texto avultado, por assim dizer, do Orçamento do Estado para 2015. Nesse texto que nos é aqui vertido neste documento, dá a ideia exatamente que estamos numa viragem económica, que os indicadores podem ser melhorados substancialmente em 2015 e que porventura haverá mais atividade económica e as pessoas estarão melhor daqui a um ano. Esta é a perspectiva do texto que está aqui, que foi compilado do Orçamento do Estado. Mas depois nós comparamos este texto e ele não está alinhado com aquilo que é o orçamento e o plano da Câmara Municipal para 2015. Pelo contrário, está em contraditório. E porquê? Porque se nós avaliarmos aquilo que são as propostas do Executivo para 2015, nota-se que há decréscimo em algumas receitas diretas. Ou seja, se a derrama que está aqui prevista é inferior à de 2014, eu parto do princípio que a atividade económica no Conselho vai ser inferior. Se vai ser inferior, vai ter prejuízos graves para a qualidade de vida das pessoas, para a oportunidade de emprego, para gerar negócio. Portanto, está em contraciclo com aquilo que é o texto, como eu dizia, do Orçamento do Estado. E não só este imposto, o IMT, enfim, está no mesmo alinhamento, portanto é preciso perceber qual é o alinhamento deste documento. É em consonância com uma melhoria que se espera para 2015 ou em dissonância? O que está aqui é em dissonância. E é isso. A minha perspectiva é que é grave. Porque daqui a um ano, como eu disse, metade do mandato está passado. Será que daqui a um ano, com este plano e orçamento, os sampedrenses estarão melhor? Eu tenho muitas dúvidas. E tenho muitas dúvidas pelo que já disse, mas fundamentalmente por aquilo que nos é dado a conhecer em termos de investimentos, em termos de dinâmica, por assim dizer, económica e social que o Executivo pode e deve desenvolver. E gostava de sublinhar duas ou três situações para ser mais claro. Eu saúdo aquilo que é a continuação, ou pelo menos o tirar da gaveta de alguns projetos que são importantes, nomeadamente a Ecopista, era um projeto que existia, como sabem, é importante que finalmente seja concluído. As margens de Volga, outro projeto que existia e que é importante que seja realmente levado à prática. O parque urbano da cidade é muito importante que seja realmente concretizado, para além de um conjunto de outras infraestruturas ou áreas de negócios que podem ser associadas a estes projetos estruturantes. Mas a mim o que me causa alguma perplexidade é o seguinte: isto são projetos, todos eles, um bocado espartilhados. Embora o território seja quase contíguo, eu não vejo aqui um projeto mais global e integrado. Onde é que eu quero chegar? Queria chegar
a dar um conselho ao Executivo ou uma recomendação que no próximo quadro comunitário de apoio vai existir um programa que se chama ITIs, que são Intervenções Territoriais Integradas, que permitem a conjugação de vários projetos com uma filosofia sustentável e desenvolvimento em áreas que alguns destes projetos podiam encaixar e outros podiam eventualmente ser anexados e alavancarmos aqui, então, o Conselho para um projeto muito mais global que eventualmente integrasse até a zona da Serra, e muito bem, ou eventualmente até que integrasse outros municípios, porque não Vozela ou porque não Viseu. O que eu aqui recomendava é que efetivamente o município pensasse seriamente numa ITI mais global, muito mais abrangente, quebrando algumas fronteiras administrativas para que efetivamente nós possamos tirar proveito daquilo que é o nosso território e dos recursos que temos. Porque poucos concelhos têm os recursos que nós temos em termos de recursos endógenos, hídricos, etc. E nesse sentido, eu vejo isto um pouco, enfim, um somatório de pequenas coisas e não um projeto arrojado que nos permita efetivamente ver mais longe. E eu acho que o Conselho de São Pedro Sul aquilo que precisa é efetivamente ideias fortes, ideias que possam ser pensadas e partilhadas com os agentes locais e não só, para que efetivamente nós possamos, enfim, elevar o patamar, como eu dizia, da qualidade de vida das pessoas e da oportunidade para as pessoas e para as empresas. E nesse sentido, eu fazia essa recomendação e acho que isto que é compatível até com algumas infraestruturas básicas, nomeadamente as ETAs e as ETAs, numa lógica ambiental e de eficiência energética. Se o Executivo pensar que não está aqui neste documento as coisas como deve ser, eu acho que poderemos chegar longe e de alguma forma começarmos a ser uma referência de desenvolvimento integrado comparativamente com outros concelhos. Se continuar nesta lógica que está aqui, eu acho que não vamos de lado nenhum e eu não concordo sinceramente com estas coisas só por dizer que se faz mais isto, mais aquilo. Eu acho que as coisas têm que ser devidamente planeadas, integradas e aproveitarmos os fundos. Quando nós sabemos que há 95% de fundos comunitários para este tipo de projetos, eu acho que nós temos que fazer tudo, informar-nos o mais possível para que estas situações sejam possíveis de concretização. Terminando, eu não subscrevo este orçamento conforme está, nem o plano, apesar de ele incluir algumas obras que vêm de trás em termos de projeto, que eu saúdo, mas acho que neste momento nós evoluímos, as coisas evoluem, estamos num quadro comunitário novo e eu acho que devemos, enfim, alinhar o nosso pensamento e a nossa estratégia com aquilo que são as orientações do quadro comunitário, que são completamente diferentes, como sabem, do anterior quadro. Porque nós aqui temos que envolver muito mais as empresas e o Sr. Presidente, se anda a fazer visitas às empresas, que eu acho muito bem, é preciso perspectivar às empresas, às várias áreas de negócio, a outras, porque há aqui uma outra coisa que é muito importante. Nós sabemos o desenvolvimento ou não do Conselho ou até do país pelo número de empresas que aparecem, novas, e pelo número de empresas que também vão, enfim, desaparecendo como é normal, que vão morrendo. A minha preocupação aqui no Conselho é se efetivamente nós temos mais empresas a aparecer, a nascerem, ou se temos mais empresas a morrerem. É que a parte que está aqui em termos de receita diz-nos que estão empresas a morrer ou aquelas que existem não estão a ter a atividade económica que deviam ter. E eu acho que isto deve ser uma preocupação para o futuro e, sinceramente, eu proponho que efetivamente seja feita uma reflexão, que este orçamento ainda possa eventualmente sofrer algumas modificações durante o ano 2015, porque conforme está alinhado, eu não sou adepto do mesmo, porque acho que é possível ir mais longe. Gostava, no entanto, ainda sublinhar mais 2 ou 3 situações. A questão dos terrenos, nós nos desculparmos com os terrenos, eu percebo que não houvesse terrenos adquiridos, mas a aquisição de terrenos também se faz, acho eu, num mês pode-se comprar muitos terrenos, haja pessoas que queiram comprar e pessoas que queiram vender. Neste caso, a Câmara é que quer comprar, ou as juntas de freguesia, e tanto que eu sei, algumas juntas de freguesia até se prontificaram a adquirir terrenos para instalar algumas hectares. Por outro lado, há aqui uma situação no orçamento, que é o aumento da água nas freguesias, que neste momento exploravam a água ao público. É preciso ter cuidado com, eu sei que há um instrumento legal que é preciso cumprir,
Eu percebo isto tudo, mas não vamos agora, à luz de uma lei, enfim, que tem que ser colocada em prática, mas ninguém nos obriga, de certeza absoluta, a que um consumidor veja a sua fatura da água duplicada ou triplicada ou quadriplicada. Eu acho que isto tem que ser calculado e devem, tanto quanto possível, em negociações com as juntas de freguesia, a calcular essa situação. Outra matéria que gostava também de abordar neste orçamento e plano tem a ver com a estrada das Termas a Vouzela. Eu acho que esta obra, já falámos aqui uma vez dela, aliás, eu até fui acusado, fiz essa promessa quando o secretário de Estado cá veio, a uma ação política. Eu tenho estado atento a esta matéria porque é uma matéria que eu acho que é muito importante para o concelho de São Pedro, não só essa, como a ligação à A24 e à A25. E eu acho que seria de todo recomendável que a Câmara inscrevesse em orçamento, nem que fosse só para abrir a rúbrica, a ligação das Termas a Vouzela, por uma razão muito simples. Aquilo que é do meu conhecimento é que esta obra tem possibilidades de arrancar em 2015. Estou a dizer aquilo que é do meu conhecimento. Eu próprio diligenciei, aliás, através de um pedido que foi feito aqui na Câmara Municipal, para perceber como é que estava a situação. Não tenho formalmente nenhuma indicação. Na altura disse que a Secretaria de Estado devia receber a Câmara Municipal de São Pedro do Sul e também a de Vouzela para esse fim. O que me foi dito é que estavam a tentar perceber se havia condições da obra arrancar ou não, para depois fazerem a reunião com os vários municípios e não só também das situações. Mas que seria sempre uma obra a fazer em parceria. Se é uma obra a fazer em parceria, faz todo o sentido que a Câmara Municipal inscreva no orçamento, que haverá a rúbrica, para eventualmente podermos pressionar o Poder Central, neste caso a Secretaria de Estado dos Transportes, para que essa estrada se conclua, porque é uma estrada muito importante, é emblemática e, em termos de abrir as portas até à atividade económica do Concelho, é determinante. E eu fazia aqui a proposta que pudéssemos ainda abrir a rúbrica nesta matéria. Sobre questões pontuais do orçamento, não vou estar agora aqui a falar porque elas são perfeitamente encaixadas naquilo que é a filosofia global do documento. Acho que o documento que é curto, acho que passado metade do mandato vamos ficar na mesma ou pior, e por isso, enfim, eu percebo as dificuldades todas e percebo até o empenho do Executivo, mas eu acho que podíamos ser mais audazes e mais longe. No documento do relatório do Orçamento de 2015, os termos provisionais, é apresentada no ponto 5 a seguinte frase: por estas razões, apresenta-se uma proposta orçamental pragmática, mas confiante na retoma de um crescimento sustentado da economia nacional, na melhoria dos resultados dos tecidos empresariais e no aumento do consumo privado. Quer dizer, depois de tudo o que nós ouvimos até agora, aquilo que eu fiquei com a sensação até um bocadinho depressiva. Não conseguimos fazer quase nada, porque nada está feito, porque nada foi feito para trás, e afinal estamos aqui num impasse, não é? Sinto um pouco como aqueles atletas que estão no fim, naquelas corridas de endurance, estão no fim, mas depois apanham ali um último fogo e lá conseguem chegar à meta e até, por vezes, conseguem ficar nos primeiros lugares. Era isso que eu gostava que este Conselho de São Pedro do Sul agarrasse. Ok, estamos no fim, não é? Nós temos tanto trabalho para fazer, temos tantos óbices colocados no caminho por todos os motivos que já vocês explanaram e explicaram aqui muito bem, conhecidos de toda a gente, má vontade ou não de alguns elementos do anterior Executivo em terem feito ou terem guardado nas gavetas aquilo que está aqui explanado, que vocês querem e devem, e sem dúvida é bom para todos os sanpedrenses, para o Conselho e para os concelhos circundantes, mas o facto assusta-me um bocadinho perceber que nós vamos aqui subcarregar os impostos nos privados e estamos a diminuir na receita daquilo que é o nosso tecido empresarial, o que me leva a concluir que a atividade económica no nosso Concelho está a reduzir. E aqui fico preocupada, porque se a atividade económica do nosso Concelho está a reduzir, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Eu penso que na última reunião que nós tivemos, e não foi pública, eu abordei um tema de uma vivência própria que eu tive e que achei curioso, que não há um investimento nesse local onde eu vivi, não havia um investimento em grandes parques industriais, mas sim as próprias unidades empresariais escolhiam o seu local para se instalarem, ou seja, não há aqueles grandes polos onde estão todas as indústrias, mas se uma determinada indústria
ou a empresa quiser se implementar, ou em Vila Maior, ou em São Martinho das Moitas, ou aqui em São Pedro, ela tinha essa possibilidade, porque cada área empresarial tem uma determinada especificidade, não é? E nós estamos na Serra, há unidades empresariais que podem ter a ver com a apicultura, outras que poderiam ter a ver com estufas, etc. E elas não têm necessariamente se localizar todas ali na zona de Alto do Barro, ou sequer em Pindel dos Milagres, só por uma questão de acessibilidade, que não deixa de ser também importante. Portanto, um bocadinho espírito aberto a esse nível. Agora, ok, não há os terrenos, ou até se calhar há terrenos, até dos próprios que querem implementar, até podem. O que é que nós podemos fazer? Isentar algumas despesas, isentar a derrama, coisa que nós não podemos fazer, por causa do tal que o doutor Moro já falou, inclusive, penso eu, na Assembleia Municipal, mas do pouquinho que podemos fazer, até podemos, se calhar, descolar do último lugar e conseguir aos primeiros lugares. E é isso que eu gostaria de perceber, aquilo que o professor Adriano falou foi, estamos aqui perante um relatório que diz que vamos desenvolver, mas depois a prática, nas linhas, não é isso que está aqui escrito. Relativamente às despesas com o pessoal, eu também fiquei aqui um bocadinho baralhada e depois gostaria que me explicassem. Diz-me aqui que a evolução das dotações de despesas com o pessoal em 2012 era de 6.060. Estamos aqui em 2015 com uma ligeira descida relativamente a 2014, mas mesmo assim ainda maior do que 2013, 6.590.000. Mais as despesas com serviços, estamos aqui a absorver o total de 70% daquilo que são as receitas do município, correto? É isso? Temos 70% dos nossos custos estão relacionados, não 40%, mas 70% com serviços e pessoas diretamente e pessoal. Relativamente a isto, eu não estou a ver grandes descidas, ou o que é que está a ser feito para que possa, sim, relativamente a 2012 ou 2013, continuamos assim. Não, está aqui no mapa, página 18, é clarinho. Aos impostos, e aqui toca-nos a todos, não é? Portanto, eu já falei há bocadinho de uma forma breve, nós vamos subcarregar os particulares com impostos ao nível do saneamento, ao nível do IMI, porém aquilo que implica e que está relacionado com a atividade económica, o IMT, com a derrama, é brutal a descida. A descida é brutal, em termos de impostos. Ou seja, a receita que nós estamos, que vamos receber, quer da derrama, quer do IMT, diz que foi uma descida considerável. Ao contrário daquilo que está aqui escrito. Disse IMI, depois disse IMT. IMT. O IMI sobe. Claro. Certo? Sobe, mas sobe. É preciso ter em conta que a própria DEC chama a atenção que muitos dos cálculos estão errados. Portanto, vejam bem que a receita não pode ser, poderá ainda não ser esta. Do IMI. Estamos a falar de IMI. O IMI é uma coisa muito outra. Resumindo, estamos aqui a dizer que vamos subir, que vamos fazer tudo muito bem, mas na realidade não é isso que se está aqui a passar. Nós vamos descer a atividade económica, não temos previsões que as empresas possam instalar e é como diz o professor muito bem, 50% do tempo já está a passar e previsões de melhorias não as vemos aqui. Sobre o que está aqui escrito relativamente à identificação das responsabilidades contingentes e que penso que o Sr. Presidente também falou, na página 26. Eu vejo também aqui se é que estas datas estão corretas, eu não sei o que quer dizer processo 475.14, se respeita ao ano 2014 ou a um número qualquer, doutora Ana Teresa. O que quer dizer isto? O ano do processo 14 é o ano? Temos aqui muitos processos que estão a decorrer também de 2014, não são processos só do ano anterior, apesar de que aquilo que eu vejo e é aqui que falamos em 2 milhões de euros de possíveis custos com... Estamos a falar de 2,3 milhões. 2,3 milhões, é isso? Pronto, eu que não percebo muito deste assunto relacionado com estas multas, felizmente tenho poucas, expliquem-me só uma coisa, estas multas
quando vão para tribunal, é num ano que são executadas, demoram 2, demoram 20, como é que isto se processa em termos de tribunais? Sabem explicar? Isto é para ser executado já, estes 2,3 milhões? Vamos ser já multados? Ou é só um número um pouco para nos assustar? Doutora Catarina, isto não são multas. Então, Isto estão aqui, são pedidos valor de indenização. Isto são pedidos de indenização, ou seja, pedidos por deixa-me empresas. só terminar. Estes 2,3 podem não ser 2,3, pode ser 1. Sim, exatamente. Pode ter sido mais. Exatamente. Aqui não há, no fundo, uma massa que eu me possa orientar. Não. Não há. Não. Então este assunto está atrás. Eu penso que tinha aqui. Há aqui pontos que me suscitaram alguma curiosidade, nomeadamente nos estudos e pareceres. Vamos gastar 250 mil euros em estudos e pareceres. Eu já não sei em que página que eu estou. Respondo. Estudos e pareceres. Mas é que eu tenho mais coisas, mas se você demora muito tempo eu não consigo falar. Não, no final. 250 mil euros em estudos e pareceres e projetos de consultoria. Trabalhos especializados 406. Isso é o que está aberto. Certo. Agora é assim, eu que sou uma pessoa relativamente e bastante simples, eu não entendo. O Sr. Presidente fala-me que não temos dinheiro para, nem dotações para tapar os buracos, o alcatrão, tanta coisa que é essencial. E eu concordo. Então porquê nós não, em vez de fazermos ou gastarmos dinheiro, eu compreendo que sejam coisas. Todos gostamos de ir a festas, tudo mais, mas será que este dinheiro de festas, de festivais, que não podem ser, digamos que, desviados para aquilo que é importante, ou desviados entre comas, não é? Ou seja, precisamente para aquilo que é importante, para o alcatrão, para... Se calhar temos menos uma festa, temos menos um festival, temos menos um... E esse dinheiro não pode ser canalizado para aquilo que a população mais precisa.